Paz do Senhor, irmãos. Amém. E aí me deram um tema, ainda não é o fim. Escapei dessa, né, Aguinaldão? Ainda não é o fim, glória a Deus. Glória a Deus. Abre aí a tua palavra, pega a Bíblia. Abre comigo em Eclesiastes 7. Nós vamos ler só uma parte do versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 8. Nós vamos ler só a primeira parte. Depois nós vamos ler outros trechos da palavra. Eu vou dar um tempinho porque esse é mais difícil de achar, né? Todo mundo achou? Diz amém. Amém. Quem não achou, fala, pera aí. Vou esperar mais um pouquinho aí. 7. Na minha versão diz assim, na primeira parte do texto: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Pode sentar. Vamos meditar um pouquinho sobre esse tema tão desafiador que é o fim. E o fim, como disse a palavra, é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Com a pessoa que está aí do teu lado, pergunta para ele se ele tem sonho. Talvez entre nós pode existir alguém que já teve um sonho e desistiu dele. Talvez entre nós alguém está sem sonho, sem planos. Eu já ouvi dizer que só quem morreu é que não tem plano. E a gente pode ser um morto-vivo se não tiver planos, se não tiver sonho. Esse teu sonho pode ser correr uma maratona, esse teu sonho pode ser uma casa nova, esse teu sonho pode ser paz em casa, mas sem sonho não dá para viver. Viver sem sonho não é bom. Viver sem sonho faz a nossa vida ser um acordar, levantar, comer, trabalhar, dormir e não pensar em nada que possa ser de bom. Se esse é seu caso, talvez você esteja com a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Mas nós não fomos feitos para a vida nos levar. A vida não vai me levar. Eu, com o Senhor, vou seguir na minha vida. Você pode identificar pessoas, ou talvez até você mesmo seja assim, que não quer fazer um plano ou ter um sonho, com medo da decepção, com medo de ter que desistir, por causa de frustrações. E na verdade, a maior causa de frustração, de desistências que acontece, é por falta de preparo. É porque a pessoa não está preparada para enfrentar o problema, para enfrentar aquele objetivo, para alcançar aquele objetivo. E isso causa desilusão, causa decepção. Sonho, plano, tem que fazer parte da nossa vida. Mas não é sonhar em ganhar na Mega Sena.
que é 1 para 50 milhões de chance de dar certo. O sonho, o plano do homem de Deus tem que estar baseado na palavra de Deus. Tem que ter tronco, tem que ter raiz. Mas a gente não está sozinho para ter esses nossos planos. Nós temos profecias na palavra de Deus, de que Deus está preparando eu e você para que a gente alcance os nossos objetivos. Ele prepara e nos dá força para isso. Ele nos dá raiz, ele nos dá tronco. Raiz é uma estrutura firme. Tronco, tronco é uma estrutura firme, e raízes são convicções profundas de que o meu plano Deus pode cumprir na minha vida. Lá em Isaías 61, de 1 a 3, lá no versículo 3 tem uma passagem maravilhosa, tem uma frase maravilhosa, que é para mim e para você, para lembrar quem nós somos. Para lembrar quem nós somos e qual é o poder que nós temos ao reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Isaías 61, uma profecia 800 anos antes de Cristo, está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe der glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que, isso é que eu queria chamar a tua atenção, a fim de que se chamem você, que eu estou com o cara aí do lado, você, de carvalho de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Carvalho de justiça, carvalho é uma planta absolutamente indestrutível. Não tem homem que é capaz de derrubar um carvalho. Nada derruba um carvalho. Não tem vento que derruba o carvalho. O carvalho só é derrubado pelo machado. E essa profecia, lá de 800 anos antes de Cristo, em Lucas 4, de 17 a 21, nós temos uma passagem maravilhosa, que diz o seguinte: essa profecia está cumprida na sua vida. Diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou para curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu esta escritura nos seus ouvidos. Essa escritura, essa verdade já é nossa. Já é nossa.
Ele veio para consolar, Ele veio para curar, Ele veio para salvar, Ele veio para transformar a nossa vida. E Ele veio para nos fazer tão fortes quanto um carvalho de justiça. Mas eu sei que está difícil. Quem acha que está difícil diz amém. Amém, está difícil mesmo. Não está fácil não. Mas sabe por que está difícil? Porque ainda não é o fim. Porque ainda não é o fim. Pois o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. E se ainda não está bom, se ainda está difícil, é porque ainda não chegou ao fim. Porque ainda não é o fim. E eu tenho por certo, como diz lá em Filipenses 1:6, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou uma boa obra na sua vida, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é a verdade danada, é a verdade boa, uma verdade grandiosa. Está difícil porque ainda não chegou ao fim, e aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai sossegar enquanto ele não chegar ao fim. Enquanto ele não chegar ao fim, vai aperfeiçoar. E aí me deram o tema. Ainda não é o fim. No dia 6 de outubro me preparava eu para pregar aqui. E eu fui surpreendido com um infarto. Não sei porquê, um cara atlético que nem eu, que nunca comeu bacon na vida, né? Nunca fiz nada para isso. E fui lá passar 15 dias internado na UTI. 3 intervenções, cateterismos. E fiquei pensando que Deus tinha me dado uma nova oportunidade. Eu queria confessar para os irmãos que no primeiro dia que eu fui lá para o hospital, eu fui achando que eu estava com gastrite. E aí o médico fez uma pergunta bem indiscreta para mim, perguntou se eu tinha tomado Viagra. Eu falei não. Ele falou, então o senhor está infartado. Antes tivesse tomado Viagra. O senhor está infartado, já me deu lá um monte de injeção. E eu passei 15 dias lá no hospital, recebendo a oração dos irmãos, a visita dos irmãos. Foi uma bênção na minha vida me sentir amado pela igreja. Mas que foram momentos de reflexão para me ajustar novamente com o Senhor. Não coma bacon, para você não precisar ir lá. Se ajuste de outro jeito, que é mais fácil. E aí, quando o Edu me ligou e falou assim, Valtão, último culto do ano, você topa? Você já consegue? Eu falei, posso sim, não tem problema não. Qual que é o tema, Edu? Ainda não é o fim. Bumerangue. Mas se é certo, pessoal, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida vai aperfeiçoar durante todo o tempo, e é certo, então quando será o fim? O fim vai depender de você. Você vai decidir o que é o fim. Quando que chega o fim? Tem o começo e tem o fim. Se o fim é melhor do que o começo, e o começo é uma coisa boa, porque quando a gente está fazendo o plano, a gente só planeja coisa boa, o que é errado aí? O que é ruim? O meio. O meio. Entre o começo e o fim tem o meio.
E muito provavelmente nós estamos passando pelo meio de uma aflição, pelo meio de uma bênção, pelo meio de uma luta. Porque no meio é que se decide. No meio eu posso desistir, mas no meio eu posso resistir. Apesar de ser algo bem passageiro, o começo é legal. Ou alguém fez um plano para passar fome no fim do ano. Não, eu vou fazer, senta aqui, mulher, vamos fazer um plano. Qual é o plano? Nós vamos passar fome no Réveillon. Alguém conversou isso com a mulher? Ninguém conversa isso com a mulher. A gente chega e fala, para onde é que nós vamos? O que nós vamos fazer? Na casa de quem que nós vamos? Na casa de quem é bom, né? O surgimento do sonho, do plano, é uma coisa boa, mas ela é passageira. Você estabelece lá os fundamentos necessários para dar continuidade ao projeto. Você tem uma reunião de recursos capazes de sustentar o projeto. Enfim, o começo não é ruim. O começo é onde você decide e tem a visão daquilo que é legal. E o que é legal? O fim. Só que para chegar no fim, a gente tem que passar pelo meio. O meio é onde a maioria das pessoas desistem. O meio é onde a gente passa as dúvidas. O meio é onde a gente tem pressão contrária. No meio é onde que a maioria das pessoas desistem. É constrangedor você dizer que tinha um plano e não deu certo. Então, às vezes, é mais fácil você desistir no meio do que ir até o fim, e lá no fim você vê que você planejou uma coisa errada. É constrangedor a derrota, é constrangedor a frustração. Causa sentimento desagradável na gente. E às vezes você nem é cobrado pelos outros por causa disso, mas o espelho diz para você, você não conseguiu. Não era isso que você queria. Mas optar por causa disso, em correr da batalha, em não ter sonho, em não ter plano, está errado. É no meio que acontece os maiores embates. E somente passa dessa fase aquele que tem a raiz forte, aquele que tem estrutura. E essa raiz e essa estrutura que eu estou falando é Cristo em mim e em você. Abre comigo em Lucas 8. Nós vamos ver duas passagens seguidinhas agora, onde vai comprovar que a luta está no meio. Lucas 8, de 41 até 56, nós vamos ler. Lucas 8, de 41 até 56. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos,
e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas pondo-os para fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Duas situações absolutamente semelhantes. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Imagino eu, na situação que ela ouviu falar, de que Jesus Cristo passaria por ali perto dela. Fico imaginando ela na janela, desconsolada, quando viu um monte de gente seguindo num caminho, e perguntou para alguém: para onde é que você vai? Ah, nós vamos ver Jesus. E ela disse: vou junto. Vou nessa. Ela pôs o quê? Um plano no seu coração. Se eu tocar nele, eu serei curada. E o Jairo? O Jairo foi procurar Jesus. E ele tinha um plano no coração dele. Qual era o plano no coração dele? Que a filha dele ficasse curada. Os dois com planos bons. Que a filha fosse curada e que ela mesma fosse curada. Mas entre a cura e o plano, tem o meio. Tem o meio. E você acha que a vida dessa mulher era fácil? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue naquela época era considerada imunda. E sendo imunda, e estando imunda, e durante a menstruação a mulher era considerada imunda, ela não podia cozinhar, ela não podia conviver com o marido, ela não podia tocar em ninguém. E aquela mulher frágil, 12 anos no fluxo de sangue, estava no meio da multidão. E ela, no meio da multidão, com um monte de gente maior e mais forte do que ela, precisava tocar
nas vestes de Jesus. Era o meio. Então, no meio tinha as pessoas do contra. As pessoas do contra. Não, ninguém chega perto de Jesus, ninguém chega perto de... Imagina a segurança lá. Ela, frágil, querendo tocar nas vestes de Jesus, mas ao mesmo tempo imunda, que não podia tocar em ninguém. O contra era muito pesado. O contra continuou quando Jesus percebeu que alguém tinha tocado nela, que alguém tinha tocado nele. E quando ele percebeu, ele falou: opa, quem me tocou? E o que os homens de Deus à sua volta disseram para ele? Jesus, aqui o que mais fizeram foi te tocar, porque é um empurra lascado. Estamos aqui nessa muvuca, todo mundo andando na multidão, querendo falar com o Senhor, tocar no Senhor, conversar com o Senhor, e o Senhor vem falar que alguém te tocou. Às vezes, a bênção já está com você, e mesmo os homens de Deus podem estar dizendo que não. E aquela mulher passou por mais uma luta ainda. Ela estava curada. Mas será que ela permaneceria curada se ela não confessasse diante de todos o que tinha acontecido? E era fácil a situação dela de confessar? O meio dela, o meio entre a cura e o plano de ser curada, era pressão pura. Talvez eu e você estejamos passando por essa pressão agora. Talvez a gente queira alcançar alguma coisa e nós estamos nos sentindo fracos para alcançar. Talvez nós não conseguimos chegar perto e tocar nas vestes de Jesus. Talvez a gente se sinta impuro para isso. Talvez eu me sinta imundo para me seguir a Jesus. Talvez eu me sinta imundo para pedir alguma coisa para Jesus. Talvez os meus pensamentos me levam para lugar ruim. Talvez a minha atitude me leve para lugar ruim. A minha boca é dura de palavra com os filhos. A minha boca é dura de palavra com a esposa. E isso, quando eu coloco diante de Deus, me deixa imundo, pressionado contra. Mas ela confessou e contou o que tinha acontecido e recebeu a bênção. E recebeu a bênção. Ah, mas enquanto isso, enquanto ela era curada, chegou a notícia, chegou o meio para o Jairo. O meio é lugar de luta. O meio é lugar de dúvida. Então, se você está em dúvida, saiba que você está no meio, você não chegou no fim. Ainda não é o fim, mas vai chegar o fim. Mas você tem que passar pelo meio. E lá longe de casa, alguém diz: a sua filha morreu. Acabou. Mas não com Jesus. Você pode dizer: acabou. Eu não tenho mais força. Eu não consigo mudar mais nada.
A minha vida acabou, meu plano acabou, eu estou derrotado, eu estou perdido, eu estou largado. Não! Não com Jesus. Não com Jesus. Porque todo mundo viu, aquela menina estava morta. Todo mundo pode olhar para você e dizer, não tem jeito. Todo mundo pode olhar para o teu filho e dizer, não tem jeito. Todo mundo pode olhar para a tua filha e dizer, não tem jeito. Mas eu quero dizer, em alto e bom som, para todo o reino espiritual ouvir, com Jesus tem jeito para todo mundo. Com Jesus tem jeito para todo mundo, ninguém está morto para Jesus. Ninguém está morto para Jesus. E Jesus entrou lá naquela casa e todo mundo duvidava. Só Jesus sabia o que ia acontecer. Jairo foi junto com ele, mas Jairo provavelmente já tinha perdido a esperança. Talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você não tenha mais esperança. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo está aqui hoje para mudar isso na tua vida, como Ele mudou na minha, como vai mudar na vida de tanta gente. Menina, levanta. Talita cume. E quando ele disse isso, o espírito voltou para aquele corpo morto. E a menina levantou. E ele disse uma coisa linda naquele momento: dá de comer. Dá de comer. Parece pregação de gordo, mas não é não. Dá de comer. Dá de comer para quem parece morto. Dá de comer para quem deu um sinalzinho de vida. Você tem a comida aí na sua mão. É a palavra do Senhor. Dá de comer para quem você acha que está perdido. Dá de comer. Dá de comer. É no meio que está a luta, irmão. É no meio. A luta não está lá no fim. A luta não está cá no começo. A luta está no meio. E é no meio, na luta, que você tem a chance de compartilhar os recursos, o teu ombro, de compartilhar o teu ouvido, de pedir para compartilhar o ouvido com um irmão. É no meio da luta, irmão, que a gente aprende a não desperdiçar o tempo. É no meio da luta que a gente aprende a aproveitar as oportunidades, que a gente aprende a não desperdiçar recurso, a não ficar gastando tempo com besteira. Nós estamos no meio da luta, irmão. O fim está ali. O fim é bom. Por que eu fico gastando tempo com bobagem? É no meio da luta que eu vou ter a esperança. Eu preciso manter o foco. Eu preciso ter os meus objetivos e sonhos claros para não desistir, para resistir à luta. É no meio da luta que a gente aprende a sobreviver com os recursos escassos. É no meio da luta que a gente aprende a confiar nos amigos. É no meio da luta que a gente aprende a confiar em Jesus. É no meio da luta que nós aprendemos a valorizar o pouco que temos.
Está transmitindo, mas mesmo assim eu vou contar. Eu tomei um remédio lá no dia que eu cheguei lá, no segundo dia, que eu não podia sair do leito. Enfermeira, eu quero ir ali fazer um xixi. Não pode sair da cama. Faz aí. Não, mas não dá. Faz aí. E aí lá vem o tal do papagaio e você faz o xixi. Aí passa um dia e você está segurando tudo que você pode imaginar que você está segurando. Chega no segundo dia, enfermeira, eu queria, é 4 metros até o banheiro, eu queria ir até o banheiro. Não pode sair da cama. Mas você não está entendendo, é o número 2. É o número 2. Faz aí. Não, não dá. Não vou fazer. E aí eu passei um dia sem fazer. Chegou outro dia, terceiro dia. Enfermeira, não tem mais jeito, eu preciso ir no banheiro. Ela, então, pode ir. Então eu vou indo. Pode ir aí. Você tem ideia do prazer que eu tenho quando eu tenho que ir no banheiro agora? Você tem ideia? Quando você passa por aquela dificuldade danada de você não poder, não é que você não tem um banheiro para ir, você não pode ir. E a porta está aberta e você vê aquela lindeza daquela privada lá. É na dificuldade que você dá valor às pequenas coisas. É na dificuldade que você dá valor às pequenas coisas. É no meio que está a luta. É no meio que ocorrem as maiores experiências da sua vida. Coisas ímpares. Coisas marcantes, coisas inesquecíveis, acontecem no meio. É decidido no meio, porque se você parar no meio, você não vai ver. No meio do caminho para salvar, para ressuscitar a menina, a filha do Jairo, houve uma cura. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Coisa que nós estamos até esquecendo que esse é o nosso Deus. O nosso Deus que cura. Coisas marcantes, impactantes, acontecem em meio às nossas, durante o meio do nosso caminho, do nosso plano. As maiores experiências acontecem no meio. É no meio que acontecem aquelas coisas que você jamais esquecerá. Porque você, uma vez abençoado, você pode começar a querer outra bênção, mas aquele caminho para alcançar a bênção você jamais vai esquecer. É no meio que acontecem coisas transformadoras. É no meio. É no meio que eu conheci Jesus. É no meio que a minha vida mudou. É no meio que as coisas acontecem. É no meio que está a nossa chance de crescer. A nossa chance de crescer emocionalmente está no meio, não está na bênção. Mas ainda não é o fim. É no meio do caminho entre você e o seu sonho que você cresce espiritualmente, que você cresce individualmente e que você cresce coletivamente. É no meio que está a chance de mudar, a chance de mudar seus pensamentos, a chance de mudar as suas atitudes, de corrigir seus objetivos. É no meio
É quando Deus está operando diretamente com você. É no meio. Ainda não é o fim, mas vai chegar. É no meio que está a nossa chance de sair do conformismo. Crente tem uma tendência a achar que está tudo bom. Deus tem o melhor para mim e para você. E eu não posso me conformar com os meus limites pessoais. Os meus limites pessoais não podem limitar a Deus. Eu não sei quanto isso é evidente para você, mas o ser humano é limitado, é acomodado. Eu não sei o quanto isso é evidente para você. Nós chegamos num lugar e a gente acha que não dá para passar. Permitam falar mais uma vez da minha experiência. Eu trabalho há 18 anos na mesma empresa, 18 anos. E eu sempre achei que eu tinha que trabalhar muito, que minhas férias tinham que ser curtas, que tudo precisava de mim. Que eu tinha uma importância essencial para aquele negócio. E eu fiquei 46 dias fora. Acredita que o negócio andou? Receberam, pagaram, venderam, compraram, resolveram o problema, tudo sem eu lá. E agora eu cheguei lá e me deram uma promoção de presente. Falaram, olha, você não vai mais precisar viajar atendendo as orações da minha mulher. Você não vai mais precisar viajar, agora você só vai trabalhar aqui. Esse aqui é teu novo lugar, aqui que você vai trabalhar. Nós queremos que você fique aqui de uma forma mais próxima, mas nós não queremos que você se esforce mais com aquelas viagens malucas de não sei quantos dias. Precisei sair para perceber que tinha outra coisa para fazer. Mais ou menos importante, não importa, é o que Deus colocou para mim. É um novo desafio para a minha vida. Agora, o homem não tem asa, mas nada impediu ele de chegar na lua. O homem não foi para lá voando, mas ele superou seus limites e foi parar lá na lua. Por isso, por tudo isso, não desista. Persista. Persista, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Jairo passou pelo meio. A mulher do fluxo de sangue passou pelo meio. Davi, antes de ser rei, passou pelo gigante. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego precisaram passar pela cova do leão antes de serem reconhecidos. Nada na vida é fácil, não. Para todo bem, para toda bênção, tem o meio. E nós estamos no meio. Qual é a sua luta? Qual é a sua luta? Qual é o seu objetivo? Você está no meio? Talvez a sua luta hoje seja perdoar alguém. Talvez a sua luta hoje seja perdoar você mesmo. Talvez você esteja cansado. Mas sobre o perdão, eu queria lembrar uma passagem para você que está em Mateus 6, de 14 a 15. Que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, porém, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Dura palavra, mas talvez aquilo que esteja impedindo você de chegar ao fim é uma luta da falta de perdão, que você tem que perdoar alguém, alguma pessoa que fez mal para você, que te traiu, que te enganou, que mentiu a teu respeito. Mas talvez também você está no meio há tanto tempo que você já está cansado. Você já está cansado. Você não quer mais lutar, você não tem mais força para lutar. Então agora eu tenho um convite para você. Um convite de Jesus para você. Que está lá em Mateus 11, 28 e 29, disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a alma. Encontrareis descanso para a alma. Para a gente passar por esse meio, nós precisamos de Jesus. Para a gente passar por esse meio, nós precisamos perdoar. Nós somos filho do Deus Altíssimo e nós não desistimos. Cutuca o cara aí do lado e fala: não desiste não. Está chegando o fim. Ainda não é o fim, mas está chegando. Sabe por quê? Eu vou pedir para você falar para o cara aí do lado. Vou pedir. Porque Deus, fala aí para ele, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós não somos temerosos. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Sabe por quê? Porque em Romanos 8, 28 diz assim, que todas as coisas, na minha versão diz quase todas as coisas. Mentira, é todas as coisas acontecem para o bem daquele que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cutuca o cara aí do lado, você é chamado. Nós somos chamados. Nós somos chamados. Eu queria convidar você para ficar de pé. No ano de 1999, 1998, eu estava numa daquelas viagens que minha mulher orou para eu não fazer mais. Eu estava lá para Uberlândia. E eu fui visitar uma igreja Assembleia de Deus. E lá tinha um pastor pequenininho, homem de Deus, mas que falava muito errado. Muito errado. E naquela época eu tinha uma certa arrogância, eu era mais arrogante do que eu sou naturalmente. E eu comecei a ouvir a palavra daquele homem, eu falei assim, como fala errado, meu Deus do céu, mas a palavra dele era boa, a mensagem era boa, e eu fiquei lá ouvindo, e ele começou a fazer o apelo. Quando ele começou a fazer o apelo, eu fechei a Bíblia, estava sentado da metade para o fim, numa igreja maior do que essa, assim. Peguei a Bíblia e comecei a sair. Mas não era só eu que estava saindo, tinha muita gente saindo. Mas aquela palavra que ele falou veio de encontro diretamente a mim. Porque ele disse assim, eu sei que eu falo muita coisa errada. E eu sei que talvez você esteja indo embora, mas não era só eu, tinha um monte de gente. Mas eu achei que era para mim. Eu sei que você está indo embora porque eu falo errado.
Mas Deus ainda quer falar com você. Naquele momento eu, parei rapidinho numa cadeira ali e fiquei ouvindo o resto da pregação dele, que eu achei que já tinha acabado, que não ia acontecer mais nada. E ele ensinou uma coisa naquele dia que eu nunca mais esqueci, e eu quero compartilhar com vocês hoje. No reino espiritual, o diabo fica esperando se nós tomamos ou não posição. Se aquilo que a gente ouviu serviu para nós, se a gente vai tomar ou não posição. E naquele dia, aquele homem fez um apelo, dizendo assim: se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa se ajustar com Deus, se você tem alguma coisa a se ajustar, sai do teu lugar e tome uma posição espiritual para o diabo saber que você não está sob o comando dele. Hoje, aqui, nós cantamos que o Senhor fará grande coisa. E eu creio nisso. Não por nós, não por quem está tocando, por quem está pregando, por quem está dirigindo. Não. É porque Ele é Deus. É porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele está te falando que ainda não chegou ao fim, mas vai chegar. E se você sentiu hoje no seu coração que você está no meio e quer chegar ao fim, eu queria te convidar para sair do teu lugar, em nome de Jesus, e vir até a frente para que a gente possa orar juntos, porque a sua luta vai chegar ao fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Edu, pode ajudar aqui? Eu quero, Deus me colocou no coração, ainda quero fazer mais um convite para você. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você ainda não declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, esse é o momento, porque o Senhor quer cuidar da tua vida também, em nome de Jesus. Então, se há alguém entre nós aqui que ainda não conhece o Senhor, levanta a mão para que a gente possa te abraçar e orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Ainda não é o fim, mas será. Nós estamos passando pela luta, mas nós vamos passar. Pode aparecer todo mundo dizendo que não vai dar, mas vai dar. Pode aparecer todo mundo dizendo que já morreu, mas não morreu. Pode dizer para todo mundo que você é imundo, mas você não é. Pode dizer para todo mundo que você está perdido, mas você não está. Pode dizer que qualquer uma pessoa que achou que você não presta, não está sabendo quem é você, porque você é amado do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui a tua igreja, Senhor. Esses homens no reino espiritual saíram do seu lugar para dizer assim: opa, eu estou com o Senhor Jesus. E nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos uma multidão agora, Senhor. Nós somos uma multidão, mas cada um de nós vai poder tocar diretamente no Senhor. E nós vamos ser curados, Senhor, nós vamos ser sarados, nós vamos ser fortificados, nós vamos ser transformados, nós vamos ser ressuscitados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero interceder por cada homem que está aqui, Senhor, por cada família que está aqui, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, completando no coração de cada um aquela palavra que eu não fui capaz de transmitir, Senhor. Traz, Senhor, sobre cada um, sobre a vida de cada um, a unção do Teu Espírito, Senhor, e que cada um saia daqui, Senhor, fortalecido na
no poder da Tua palavra, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo grandes coisas aqui na nossa vida, Senhor. O Senhor está transformando maridos, o Senhor está transformando pais, o Senhor está transformando casas, o Senhor está transformando profissionais, o Senhor está revivendo, o Senhor está ressuscitando cada um de nós aqui, Senhor. E nós cremos, Senhor, que vamos estar alimentados cada vez mais da Tua palavra, no Ministério Homem de Honra, na IBC, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós louvamos a Tua presença no nosso meio, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor habita no meio do louvor, Senhor, e o Senhor está aqui no nosso meio. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, e eu quero pessoalmente Te agradecer, Senhor, por o Senhor ter me dado força para poder voltar a falar da Tua palavra, Senhor. Unge esses irmãos aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor me levantou, e assim como vai levantar a cada um daqueles que está aqui agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.